Olá, muito bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te encontre nesse momento, te dê as bênçãos que Ele reservou para você e para sua família também. É muito bom estar aqui com você para juntos recapitularmos a lição de número 2 dessa lição, desse tema do trimestre, segundo trimestre de 2024, que tem como tema o grande conflito. Se você ainda não leu esse livro, o qual o nosso estudo ele se baseia, eu trouxe aqui para você. Você pode solicitar para nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o seu exemplar sem custo nenhum. Entre em contato conosco. A lição do trimestre se baseia nesse livro que eu recomendo para você. É uma bênção, porque nós passamos a entender aquilo que acontece no mundo natural, científico, político, religioso, da maneira espiritual, de acordo com a palavra do Senhor. Mas antes de começarmos a recapitulação dessa lição, eu gostaria de apresentar dois amigos e irmãos que estão aqui comigo e juntos vamos extrair, pelo Santo e Bom Espírito, aquilo que Deus nos apresentou nessa semana em relação à temática de estudo. Eu quero começar aqui pelo meu lado direito e eu vou pedir para que o meu amigo dê as boas-vindas, o Caio Camargo, muito ativo e pronto a servir ao nosso Deus. Ele está aqui comigo hoje. Caio, bom dia, bem-vindo. Dê as Muito obrigado. boas-vindas para as pessoas que nos assistem. Eu gostaria de agradecer a liderança da igreja, a Sandra, que nos deu essa oportunidade. É uma alegria dividir a bancada com amigos também, grandes expoentes da nossa igreja, bons pregadores da palavra. Eu agradeço e faço minhas as palavras tuas, porque é um livro encantador, um livro que nos traz assim não apenas mensagens religiosas, claro que isso é o mais importante, mas ele traz uma força moral para que nós, esperança e uma força moral para que nós enfrentemos os próximos finais eventos dessa terra falida. Muito bom, Caio, obrigado. E também aqui do meu lado esquerdo, um grande amigo, irmão, Paulo Mariano. Dê as boas-vindas para aqueles que nos acompanham, Paulo. Obrigado também, Alan, pelo convite, a Sandra, a você, querido ouvinte, que está nessa manhã conosco, e que esse estudo possa ser de grande valia para cada um de nós. São grandes aprendizados, grandes gemas da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual e também para a nossa edificação espiritual. É um prazer estar aqui nesse estudo. Muito bom, obrigado, Paulo, obrigado, Caio. Bom estar aqui com vocês, que o nosso bom Deus nos use e também que abra o coração daqueles que estão assistindo conosco a recapitulação da lição de número 2. E agora sim, a gente entra aqui na parte introdutória, A questão central, amor ou egoísmo? Nós estamos vivendo um momento em que as coisas espirituais elas estão se destacando. E aqueles que estudam a palavra e o grande conflito entendem que essa questão espiritual ela vai se intensificar de tal maneira que logo, logo, cada ser humano que tem a condição de decidir o que é certo ou errado deverá tomar uma posição entre crer e aceitar a Cristo Jesus e a sua palavra ou não crer e não aceitar, infelizmente, aquilo que Cristo fez. Quando estudamos a palavra de Deus, a fé é algo fundamental. A fé ela não salva, mas a fé nos direciona àquele que nos salva. Então somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. É o que a palavra do Senhor diz. E essa fé é crer naquilo que Deus falou. Então eu peço para você que acompanhe, você que tem a sua lição, e se você não tem, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Isaías 41:10 é o nosso verso-chave, o verso para memorizar. E esse verso é a palavra de Deus dizendo para mim e para você. E diz assim, Deus falando para você, olha só, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus.
eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Que promessa, que palavra, né? Nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é o que Cristo diz. E o tema da lição dessa semana vem falando sobre a questão central: amor ou egoísmo? Será que nessa luta espiritual nós temos entendido que Deus é amor? Ou que as coisas que Ele permite ou que estão acontecendo pela ação do nosso Deus Todo-Poderoso são ações egoístas ou maldosas? A lição ela vai transcorrer de tal maneira que nós vamos compreender que há um Deus no céu que está comigo e com você, um Deus pessoal também, e Ele nos ama e Ele quer bem. Eu vou passar aqui a palavra para o Paulo Mariano. Para o Paulo, aqui na lição de sábado, né, na parte introdutória, dentro do verso para memorizar, destacar os principais pontos, preparando o nosso coração para os demais dias da semana. Olha, é importante nós frisarmos que a primeira frasezinha aqui que aparece é não tema. E quem está dizendo isso para nós é o próprio Deus, né? Num mundo tão turbulento que nós estamos vivendo, cheio de confusão, cheio de relativismo, temos aqui a palavra de Deus que é segura para nós. Não tema porque eu estou com você. Olha que promessa maravilhosa, né? Isso deixa a gente assim, feliz de saber que nós temos a presença do grande Deus do universo, o Criador de todos nós. E ele fala, não fique com medo. Ele reforça que não fique com medo porque eu sou o seu Deus. Né? E depois ele continua, eu lhe dou forças. Sim, olha que reforço. Eu o ajudo. E ele reforça de novo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isso aqui para nós é um alento, por quê? Porque nós podemos ter a certeza do cuidado daquele que tudo pode. Podemos ter tantas coisas aqui nesse mundo que talvez dê segurança a muitos, mas a nossa verdadeira segurança está aqui, ó, na mão do Senhor, aquele que é realmente a verdadeira justiça que não falha. Amém. Amém. Paulo, desculpa, Caio, as suas considerações iniciais? Bom, queria deixar claro o seguinte: Deus, ele não é coercitivo. Deus ganha a nossa liberdade com amor, como vocês já ressaltaram. Foi o começo do grande conflito entre o bem e o mal, iniciou justamente porque Lúcifer, antes um anjo, né, um braço direito de Deus, vamos dizer assim, conseguiu convencer 1/3 dos anjos de que Deus era tirano, de que Deus governaria o mundo através da tirania, da coerção. E isso não é verdade, né? Deus, ele é perfeito, então ele opera pelo amor e não pela coerção. Ele lida com esse grande conflito entre o bem e o mal de forma que o pecado nunca mais existirá. Deus vai eliminar o pecado, mas na hora certa, provando para o universo o amor que ele tem, o amor infinito para conosco. Muito bem, obrigado, Caio. Ainda aqui na introdução da lição, né, nós vemos, diante do verso que lemos, os comentários do Paulo e também do Caio, nós vemos aqui a preocupação de Deus em garantir tudo que é necessário para a nossa salvação. O tema ele vem dizendo a questão central, amor ou egoísmo. E nós podemos ver ao longo de todo o grande conflito, um Deus correndo atrás de uma humanidade pecadora, e por outro lado, o anjo caído, anteriormente Lúcifer, hoje diabo, Satanás, fazendo de tudo para a perdição do ser humano. Fica claro para nós o caráter de cada um deles. Nós vemos a palavra de Deus dizendo que Lúcifer, ele procurou destronar a Deus. Ele disse que o plano de governo de Deus não era um plano de governo justo, e que a liberdade quem realmente tinha era Lúcifer. E assim como Caio disse, ele convenceu a 1/3 dos anjos. Por outro lado, temos Cristo, que não achou por bem, né, ficar na sua condição, mas antes se esvaziou.
e deixou o seu trono de glória e veio em carne como eu e você para viver uma vida, né, de servidão, uma vida de abnegação, para que entregasse sua vida na cruz e assim nós pudéssemos ter uma graça que é muito maior do que o nosso coração que nos condena. Louvado seja Deus por isso. Ainda na lição introdutória, você que tem a sua lição, nós sempre procuramos entender o que a ilustração da lição quer nos passar, né? Então aqui nós temos uma espada com sangue, e esse sangue regando o solo, né? E isso se refere a uma frase de Tertuliano, em que ele diz assim: o sangue dos mártires é como semente. E aqui fica muito claro, esse sangue caindo, uma sementinha, ela vai germinando, e aí ela vai produzindo pessoas com fé. Então nós vemos que dentro de toda a história, mesmo com perseguição, mesmo com luta, com dor, né? Quando parecia que o povo de Deus era derrotado, na verdade, eles venciam em nome de Jesus. A lição ela vem mostrando o caráter de Deus, tomando como base um momento de transição entre o povo de Judá e a igreja, né, apostólica, a igreja que tinha judeus e gentios. E é nesse período de tempo que nós vamos aqui olhar ao longo da história e ver como Deus ele atua. E é importante também ver que Deus atua dando toda a providência diante das artimanhas do inimigo. E aqui você que tem a lição, no penúltimo parágrafo de sábado, vem mostrando que Satanás ele usa dois principais métodos: a perseguição e a concessão. Porém, Deus ele se manifesta em tempos difíceis diante do seu povo. E ele sempre preservou e preservará um remanescente fiel. Então, com esse pensamento, nós adentramos aqui a lição de domingo. E a lição de domingo vem falando sobre um Salvador de coração quebrantado. E a lição de domingo, ela traz o contexto histórico, né, da queda de Jerusalém, do templo, e como Deus atuou para preservar o seu povo. Eu gostaria que o Caio tecesse os pontos principais da lição de domingo em relação desde o momento em que Jesus olha, ele se compadece, ele chora, né? E como consequência, os eventos que culminaram com a queda de Jerusalém. Nós nem conseguimos mensurar o quanto o coração de Deus ficou partido, o quanto ele lamentou aqueles eventos. Tanto é que Jesus mistura de forma magistral os eventos, ele compara a queda de Jerusalém aos eventos que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, assim, já foi profetizado anteriormente, muito lá atrás, e depois Jesus asseverou que nós passaríamos por tribulação e que a igreja remanescente, que nós dizemos assim, a igreja adventista e você que eventualmente nos assiste, que não é de nenhuma igreja, mas que Deus quer o seu coração, ele quer o seu relacionamento pessoal. Jesus está às portas, ele voltará e virá nos buscar. Deus não é pego de surpresa, jamais. E Deus não perde guerra alguma. Então, este grande conflito, você pode ter certeza que nós, em nome de Jesus, já vencemos. Amém, muito bem. Paulo, em meio à iminente destruição, né? Então, vamos recapitular aqui, contextualizar, né? Ali, final de Mateus 23, começo de Mateus 24, Cristo, ele olha, ele se entristece, ele profetiza, né? E ali nós temos principalmente Mateus 24, sinais da sua iminente volta. A questão não é se ele vai voltar ou não, é quando, né? Mas ele não se preocupou com quando. Vigiai e orai, né? Mas nós temos também ali sinais da destruição do templo, onde ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Para o judeu, a destruição do templo era o fim do mundo.
né? E o capítulo 24, verso 1, Paulo, ali os discípulos chamam Jesus e falam, Senhor, vamos ver aqui as pedras do templo. Né? Como que vai ser destruído isso aqui? Né? E aí nós sabemos, é claro, pela história, que isso realmente aconteceu. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: aonde estava Deus quando o seu povo sofria? Né? Porque a questão é que o tema central é um Deus de amor ou não? E nesse momento, quando o povo, a gente soube ali que do ano 67 até o ano 70, né, principalmente no 70, ali houve a destruição final. Mas no ano 67 houve cerco, houve fome, houve um povo repartido. E a grande questão é, diante dessas circunstâncias, aonde está Deus quando o seu povo sofre? Olha, o que nós podemos tirar aqui que Jesus, do próprio Deus, ele está sempre nos alertando. Ele nunca, como não é pego de surpresa, ele não quer que nós sejamos pegos de surpresa. Por isso que quando ele diz, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Para os judeus, olhando aquela cidade imponente, aquele templo, aquelas pedras enormes, para eles era uma coisa assim, poxa, mas será que isso vai acontecer? Assim como hoje a humanidade vendo esse mundo caminhando, imagina, esse mundo já que existe há 6.000 anos, tanto tempo que já existe, já foi falado de acabar e tá aí o mundo. Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi destruída. Embora os cristãos daquela época não foram pegos de surpresa. Porque hoje nós, representando os cristãos, se nós também estivermos atentos à palavra de Deus, nós também não seremos pegos de surpresa. E qual é a maneira de nós estarmos atentos? É estarmos prestando atenção nos acontecimentos finais que está acontecendo, certo? Então, como Deus ele pode nos ajudar? É nos alertando. Como você pode ajudar um filho seu que pode estar um dia numa situação errada na sua vida? É você também alertando e cercando para que ele não caia. Exato. Assim, o amor de Deus é revelado para nós. Ele sempre orientando, sempre chamando nós ao arrependimento. Muito bem, Paulo, obrigado. Fazendo um link aqui da lição de domingo já para segunda-feira, né? Nós vemos um primeiro ponto, reforçando o que o Paulo disse há pouco, né? Deus nem sempre intervém para limitar os resultados das escolhas do seu povo. Né? E essas escolhas, a Bíblia deixa muito claro ao longo da história que Deus, na sua infinita misericórdia, ele deu mais ou menos 1.500 anos, se nós contarmos, do momento que eles saem do Egito, né? Passam os 40 anos no deserto, e logo depois eles adentram a Terra Prometida e são realmente uma nação, agora com território. Né? Então, 1.500 anos da graça, da misericórdia, né? E Deus se apresentando como um Deus de bondade, um Deus de milagres, geração após geração. Mas quando Cristo vem, ele mesmo diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E chega um momento em que a conta, ela cobra o seu preço. Né? Então nós vemos que, pelas decisões de geração após geração, né? Isso envolve muito o papel dos reis que passaram e dos líderes religiosos. E aí eles escolheram um fruto muito amargo. Né? A geração dos pais disse o quê? Sobre Jesus ou Barrabás? Que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Mas mesmo assim, Deus trabalhou. Né? Foram praticamente 40 anos da morte e ressurreição de Cristo até o ano 70. Mas mesmo assim, o coração endurecido não permitiu que eles se arrependessem. Né? A lição também deixa clara a palavra de Deus. A morte dos inocentes não foi um ato do Senhor, foi um ato de Satanás. Satanás ele atua para derrubar, e quando a pessoa ela está prostrada, ele procura ceifar a vida dessas pessoas. Né? Acusa Deus. E aí ele acusa Deus. Né? Então ele faz tudo nos bastidores e procura encobrir os seus rastros, né? E colocar a culpa em Deus. Né? E o tema central é o que? Amor ou egoísmo? Né? E nós vemos que o nosso Deus ele sempre atuou de tal maneira. Já fazendo um link aqui para segunda-feira, eu vou passar a palavra para o Caio. Né? Você pediu? Então, só para eu concluir aqui, nós vemos de tal maneira
Paulo falou a palavra remanescente, desculpa, o Caio falou a palavra remanescente, o Paulo também, né? Nós vemos um Deus de amor, o qual, quando Jerusalém caiu, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, nós vemos o quê? Nós vemos um Deus ainda de graça e misericórdia, porque ele salva o seu remanescente, né? E nós vamos para a segunda-feira, onde nós vemos que nenhum cristão que confiou na palavra de Deus, lembra do começo da recapitulação, onde nós lemos o verso para memorizar? É Deus falando com você, é Deus falando comigo. A grande questão é, eu creio na palavra e obedeço ou não? Paulo? Aqui quando fala sobre o coração quebrantado de Jesus, e Jesus lamentando ali sobre Jerusalém, 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 né? Deixa Deus triste por quê? Porque ele por muitas vezes ele estendeu ali o convite, né? E esse convite ele foi rejeitado. Era o convite de misericórdia que Jesus estava fazendo para aquela nação, né? E aquela nação que representava ali realmente o Deus na terra naquela época. Era a nação que era representante de Deus para levar a salvação para outros povos. Então, quando esse povo estava rejeitando, o coração de Cristo ficava entristecido. Mas a oportunidade estava sendo oferecida, estava sendo dada, né? Então, ninguém pode dizer, olha, eu não fui alertado. A mensagem hoje também está sendo dada. O convite da graça está sendo dado também a todos nós. Muito bem. Obrigado, Paulo. Fazendo o link aqui para segunda-feira. Caio, Correto. eu gostaria que você comentasse a preocupação de Deus em salvar o seu povo dentro do seu povo, né? Então nós estamos vendo uma nação, mas uma nação que geração após geração se rebelou contra Deus e a sua palavra, mas dentro do povo há um remanescente. Sempre foi assim. Sim. Né? Então a lição de segunda-feira, ela mostra a preocupação de Deus, né? E aí no segundo parágrafo, eu vi que a sua lição está marcada aí, né? O que aconteceu, né? Como Deus agiu para preservar o seu povo, e o Paulo disse que nenhum cristão morreu naquele fatídico ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém. Não morreu porque Deus deu a ordem para que eles fugissem, né? Agora, Cristo providencialmente, né, cristãos providencialmente preservados. Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, sempre foi. Eu costumo dizer que os eventos que ocorreram, que ocorrem até hoje com o povo de Israel em Jerusalém, exemplificam o que iria acontecer com todas as gerações, como o Alan falou, até os dias de hoje. Esses acontecimentos nos atingirão, a nossa geração. A destruição de Jerusalém não mostrou a maldade de Deus, que não existe, mostrou a providência de Deus em proteger o povo, né, nesses eventos tão destruidores, né? E trazendo para o contexto atual, Daniel deixa muito bem claro no seu livro que nós teríamos sinais a observar da volta de Cristo. Não que Cristo tenha deixado uma data, nem os anjos do céu sabem quando Cristo voltará, apenas Deus. Mas as profecias, elas existem justamente para que nós tenhamos atenção de que Jesus está para voltar, né? E diz lá no livro de Daniel, e tu, Daniel, feche estas palavras e cele este livro, o livro de Daniel. Até ao fim do mundo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nós nunca tivemos na ciência uma tamanha produção de conteúdo científico como hoje em dia. Eu estava lendo outro dia que um bom estudioso, Alan, precisa de pelo menos 1 ano para assimilar a produção científica de uma semana atualmente. Então, essa multiplicação da informação nós não conseguimos negar. E é um ponto para que nós observemos. O outro são as guerras. Vocês sabem, são 30 guerras que acontecem hoje no planeta. Então, se nós considerarmos
Dois países em conflito são 60, num universo de pouco mais de 200 países do planeta. Nunca observamos isso até hoje. E a destruição de Jerusalém não foi só essa, né, Alan? Jerusalém é a cidade que mais foi destruída na história do planeta. Sempre foi destruída, reconstruída, e sempre Deus preservou esse povo. Voltando ao início do meu raciocínio, deixando esse exemplo para nós de que ele sempre vai nos preservar. Ele é amor, ele é socorro, ele é refúgio, sempre será. Ok, obrigado, Caio. Paulo, seus comentários sobre a lição de segunda-feira, né, cristãos providencialmente preservados. Alan, é tão interessante para nós essa parte de segunda-feira que fala que preservados. Mas como nós podemos ser preservados? Nós aqui, primeiramente, eu obtive pela palavra estar atentos. Por quê? Porque Jesus disse, quando vocês virem as tropas romanas começarem a querer invadir, tome cuidado. Cuidado. Fujam para os montes. O que aconteceu? As tropas romanas chegaram até próximo a Jerusalém, não chegaram a invadir, mas estava chegando, certo? E aí, o exército dos judeus foram atrás, perseguiram e conseguiram ali desbaratinar eles lá. O que acontece? Os cristãos, aproveitando essa brecha, o que eles fizeram? Cada um achou uma parte ali e sumiu. Fugiram para outro lugar, certo? Poucos dias depois, o que acontece? Nova invasão dos romanos. E eles agora vêm para quê? Aí vem realmente para destruir. Por que nós temos que estar atento? A primeira mensagem foi, quando vocês começarem a vir a invasão, fujam. Então, quer dizer, deu um tempo para eles. Não chegaram e já invadiram. Mostrar que estavam interessados em destruir ali a cidade, invadir e conquistar. Fugiram. E aqueles que não fugiram, que não estavam atentos, foram então o quê? Foram mortos. Então, hoje para nós o quê? É estarmos atentos. Os sinais estão aí e nós temos que estarmos atentos e preparados. Porque vai chegar um momento que esses sinais vão intensificar e a situação vai realmente se complicar. É importante nós lembrarmos, né, Paulo? Não há nada de novo debaixo do sol. As coisas estão se intensificando e as manobras do inimigo exigem algumas ações nossas. E nós temos, pelos escritos inspirados, né, o alerta de Deus. Né? Nós sabemos que hoje é difícil, mas não tem justificativa. E é importante fazer aqui um parênteses, né, sobre o plano de Deus para o seu povo. Né? Evangelizar cidades, né, mas viver no campo, né, pela tranquilidade, pela não dependência completa do que tem dentro das cidades. E nós temos exemplos como esse, né, de Jerusalém, onde não ficou pedra sobre pedra. Né? Nós temos ali escritos de Joséfo. Né? O sangue, ele escorria, né, como uma enxurrada ali nas escadas. Né? O templo foi incendiado. Né? O ouro do templo derreteu-se, entrou nas fendas, os soldados quebraram tudo para pegar o ouro. Né? Enfim, detalhe por detalhe, eu reforço, leia esse livro, principalmente capítulos 1 e 2, que tem a ver com o tema da lição que estamos recapitulando. E nós vemos a importância de ouvirmos a voz do Senhor. Né? Nós temos a história ali, a opção de Abraão, campo, e o exemplo de Jó, com a sua família em Sodoma e Gomorra. Né? São alguns dos exemplos e a história ela vai se repetir. Né? Então que nós possamos também nos precaver em relação a isso, porque pouco tempo nos resta e a questão das cidades ela tem todo um problema envolvido que pode custar a nossa salvação. Quer falar alguma coisa, Caio? Rapidamente. Queridos, prestem atenção nos sinais que o Paulo e o Alan explanaram muito bem. Este livro também, este livro traz essas explanações, traz esses alertas para o mundo, tá? Não é um livro da nossa igreja, é um best-seller que já vendeu milhões de exemplares. Só este mês, a campanha da nossa igreja distribuirá 27 milhões desse livro,
tá? Você que está aí assistindo a gente, que não seja da nossa igreja, vem aqui buscar o seu. Eu só queria dizer o seguinte: vá até uma plataforma de consulta de informações, seja ela qual for, não vou fazer propaganda aqui, mas vá lá no Google e veja. Recentemente os arqueólogos desenterraram, aliás, descobriram, né, numa montanha, uma caverna onde os cristãos se esconderam nessa época. Uma caverna grande com várias câmaras. Ali os cristãos, quando fugiram na igreja primitiva, eles ficaram ali abrigados e eles puderam viver, né? Eles tiveram as suas vidas preservadas para que houvesse ali uma continuidade do cristianismo. Essa caverna recentemente foi encontrada e você pode conferir. Obrigado, Caio. Lição de terça-feira: fiéis em meio à perseguição. Então, se você observou, né, a lição ela vai se desenrolando ao longo da história. Então, nós temos ali a morte de Cristo, a ressurreição, a ascensão ao céu. Nós tivemos ali mais 3 anos e meio dentro da profecia das 70 semanas, né, considerando a última semana, com a unção de Cristo, a morte de Cristo no meio da semana, e mais 3 anos e meio de misericórdia para o povo judeu. Mas ali nós vemos que a bênção reservada para eles foi rejeitada, e isso ficou muito claro, né? Ali no apedrejamento de Estevão, a participação de Saulo, que logo depois se torna Paulo, e aí a mensagem ela vai para os 4 cantos do nosso planeta, né? E aí nós temos agora a formação de uma igreja com judeus, cristãos, e com gentios que aceitaram a Cristo. E aí a lição de terça ela vem mostrando para nós que mesmo em meio à perseguição, esse grupo remanescente se manteve fiel. E nós vemos aqui que eles enfrentaram ameaças, prisão, perseguição e morte. Contudo, eles permaneceram fiéis. Então, quando nós olhamos uma situação dessa, nós ficamos perguntando como? E essa pergunta que eu faço para você, Paulo. O que fez esses cristãos se tornarem fiéis em meio à perseguição? Alan, sabemos que quando a pessoa passa por uma situação como os outros, um desalento, né, como os cristãos ali, né, os discípulos naquela época, estavam ali com Jesus 3 anos e meio de seu ministério, e quando eles viram ali que o seu mestre havia sido morto, vou dizer para você, eles ficaram entristecidos, eles ficaram até desanimados, sim. Mas o próprio Jesus, ali em sua misericórdia, depois de que ele ressuscitou, ele começou a aparecer para um, para outro, depois apareceu para todos no mesmo lugar. E eles agora falam assim, não, o nosso mestre vive. Aquele, né, que nós crimos está ressuscitado. E eles se animaram novamente. Jesus os animou, falou para eles, vocês fiquem aqui, vai descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão o quê? A minha testemunha aqui, em Samaria e toda a Judéia. E isso deu alento para eles, porque eles viram agora que o seu Salvador, aquele seu mestre, era vivo, havia ressuscitado. E essa ressurreição de Cristo ali coloca neles uma nova esperança também. E coloca neles um novo alento. E coloca neles ali uma nova perspectiva de que eles não estavam sozinhos. E Jesus disse, eu estarei com vocês aqui em todo o tempo, até o confim do século, enquanto vocês estiverem trabalhando. E aquilo fez com que eles ganhassem um novo alento, uma nova força, e eles saíram para pregar. E o Espírito Santo que desceu sobre eles. E é o que nós também devemos clamar todo o tempo, que o Espírito Santo nos anime. Nós, pelas nossas próprias forças, rapaz, somos nada, mas pelo poder do Espírito Santo, nós faremos proezas assim como os discípulos fizeram naquela época. Evangelizar ali todo mundo naquela época, né? Toda aquela população que existia ao redor ali, outros países, a mensagem chegou para aquelas pessoas daquele mundo, naquela época. Muito bem, Caio. Então, faço minhas palavras do Paulo. Jesus, aqui nessa época, já havia morrido, e como que o povo se permaneceram fiéis, né? Paulo asseverou que foi através do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo ajudou esse povo a conseguir triunfar o Evangelho. O Evangelho apenas triunfou pela força do Espírito Santo e porque essas pessoas se mantiveram fiéis
mesmo sob a morte, há um Cristo, né? Há o desejo de aguardar uma segunda vinda, que agora nós estamos prestes a receber. Muito bem. Atos 1:8 diz que vocês receberão poder ao descer sobre vós o meu espírito e serão minhas testemunhas. Observem que as palavras de Cristo, elas não apontam nenhum dom em especial. O dom de profecia, o dom de línguas, o dom de cura. Mas ele diz que aqueles que recebem o Espírito Santo do Senhor se tornam testemunhas, verdadeiros cristãos. E o verdadeiro cristão, ele nasce com o sentimento do quê? De missão a cumprir, né? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, uma pessoa nascida de novo, ela tem em mente que a glória eterna, as mansões celestiais, o juntar tesouros nos céus é mais importante do que ganhar esse mundo. Né? Então ela passa a viver uma vida que pode ser ameaçada, perseguida, presa, pode encontrar a morte, mas ela sabe que no abrir e piscar de olhos, ela verá o que é a glória do Senhor e viverá toda a eternidade com ela. Paulo? Interessante também aqui, Elan, é que por mais que eles passassem perseguição, açoites, sofrimentos, morte, e quando o inimigo achava que ia desanimar eles, parece que mais pessoas ressurgiam. Exato. Mais pessoas. Por isso que essa parte que você ilustrou aqui do início da lição, a espada, quanto mais gente morria, mais gente também brotava ali como cristãos, aceitava a palavra. Por quê? Porque via que o poder do Evangelho, o poder de Cristo estava com eles. Era revelado naquelas pessoas que eles tinham uma força, um poder diferente. O poder do Espírito Santo que caminhava com eles ali. E mais pessoas iam sendo ganhas para Cristo. Muito bem, muito bem. Da mesma forma que eu fiz uma analogia do que aconteceu em relação às cidades e o plano de Deus para o seu povo no campo, nós não podemos esquecer que o Espírito Santo que foi derramado no começo da Igreja Apostólica é o Espírito Santo que está disponível para nós hoje, né, que nós chamamos de chuva temporã, a qual há um desenvolvimento de caráter, e somente aqueles que estão suscetíveis à transformação, né, receberão a porção dobrada de Espírito que é a chuva serôdia para completar a boa obra. Né? Então não podemos esquecer disso. Agora, vejam só. O trabalho do diabo sempre foi o quê? Desfigurar a imagem de Deus no ser humano. Esse foi o objetivo dele sempre e tem sido. Então, pânico, estresse, perseguição, morte, maldade, ódio, desânimo. E por aí vai, desânimo, enfim, uma infinidade de coisas. Mas por outro lado, Deus ele tem um povo que tem o Espírito, que prefere a morte do que pecar contra o Senhor. E esse povo não é de palavra, mas ele é o quê? De ação, mãos às obras. Né? Então a lição de quarta, Caio, vem nos mostrando aqui que essas pessoas, elas mostravam o amor do Senhor, né, na prática, cuidando da comunidade. E eu queria que você comentasse como era a ação prática. Né? É claro que havia ali os cultos, a guarda do sábado, um trabalho missionário, mas a igreja vivia 7 dias por semana, 24 horas por dia, né, demonstrando o amor do Senhor. Eu queria que você comentasse sobre isso. O evangelho triunfou justamente porque os cristãos sempre viveram o que era pregado por eles, né? Eles esbanjavam um amor altruísta. Né? Na lição de quinta-feira, só dando um spoiler, nós vamos falar de 2 pestes, né? de duas catástrofes sanitárias de saúde e como que o povo cristão naquela época se destacou, justamente porque até sob perigo de vida, esse povo cuidava dos enfermos de uma maneira carinhosa, tratando esses enfermos como seres humanos, como irmãos. Então, o evangelho, ele triunfou não apenas por teoria, por pregação do evangelho, mas pela vivência do que era pregado por essas pessoas. Isso que era muito diferente
do contexto daquela época, do paganismo, né? O contexto da confusão de religiões, da confusão de teorias, mas que o povo não vivia, não tinha assim uma vivência do que pregava, né? E veio o cristão e mudou justamente isso, uma ação condizente com o que era pregado. O propósito do evangelho, Paulo, é restaurar, a imagem de Deus no ser humano. Como é isso dentro da nossa igreja e na comunidade ao nosso redor? Como as pessoas podem perceber Cristo em nós, não só de palavra, mas na prática? Alan, o nosso maior exemplo aqui, como para nós, porque chama cristãos. O que é cristão? Cristão é alguém que vive o exemplo de Cristo, né? Os discípulos naquela época, eles faziam o quê? Eles faziam aquilo que Cristo, quando esteve aqui no seu ministério, fazia. Cristo amontoou tesouros aqui? Não. Cristo tinha onde morar? Nem tinha. A preocupação de Cristo, quando ele esteve aqui, era salvar. Esses cristãos aqui falam que eles tinham tudo em comum. O que é? Eles venderam o que tinha e todo mundo era alimentado, todo mundo era vestido, todo mundo era assistido. E assim o procedimento dos cristãos nessa época era o exemplo de Cristo. Era salvar. Tudo que você via eles fazerem era sempre pensando em salvar, elevar pessoas à salvação. Por isso que mostra para nós aqui o exemplo, que fala que os primeiros cristãos, eles tinham tudo em comum, eles demonstravam amor, eles demonstravam compaixão para com os que sofriam em sua comunidade. Eles seguiam o exemplo de quem? Do próprio Cristo. Quer dizer, tudo que eles faziam não era deles mesmos, era seguindo o exemplo daquele que os havia imbuído a essa obra, né? De salvar. Por isso que fica para nós. O ladrão, ele vem para destruir, mas Jesus, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E esse era o exemplo que os cristãos daquela época deixavam. A preocupação deles não era acumular nada, construir nada, era salvar almas para o reino de Deus. Muito bem, Paulo. Fica claro a preocupação de Cristo, né, em promover, né, na vida das pessoas, né, em todas as esferas, que eles fossem fisicamente saudáveis, mentalmente ativos, emocionalmente estáveis e espiritualmente íntegros. Né? Então, a graça salvadora, a graça que perdoa e que transforma. Né? E ele escolheu pessoas para levarem essas características de restauração, né? Que é, na verdade, o evangelho eterno, a prática do amor. E eu vou pedir aqui, a gente está caminhando aqui para o encerramento da lição, vou pedir aqui para o Caio comentar conosco, né, a lição de quinta-feira, um legado. Cristo deixou um legado, né? E hoje nós, quando fazemos algo com pureza de coração, com propósito, né, nós estamos fazendo para o Senhor. E as pessoas enxergam o Senhor em nós. Né? Então o legado dele se perpetua. E aqui a lição de quinta-feira vem dando alguns exemplos, como você falou, de pandemias no começo da era moderna, vamos dizer assim, né? Em que os cristãos demonstraram na prática, inclusive dando a própria vida, né? Para salvar as pessoas em pelo menos 2 pandemias. Cara, eu gostaria que você sintetizasse isso. Esse cuidado, esse legado de amor, ele vem sendo repetido pelo povo cristão daquela época, pelo povo que aceita Jesus atualmente, né? Este legado de amor, ele é uma confirmação de lealdade, na minha opinião. Uma confirmação que você, que está aí, a lealdade a Jesus Cristo e a tudo que ele ensinou. Então, gente, por favor, saiam de suas casas, saiam de sua zona de conforto e vamos alertar as pessoas, o seu vizinho, o seu parente mais próximo, o seu amigo. Nós temos que ter um esforço final, um esforço condizente com os próximos eventos, porque Satanás, ele acorda de manhã, todo dia, sabendo que ele é vencido, mas ele não desiste. E muitas vezes nós trocamos a possibilidade de salvar o nosso vizinho, trocamos pela televisão, pelo celular, e isso
já era muito perigoso para a saúde espiritual, para a saúde mental, até para a saúde física, na questão do sedentarismo. Mas hoje em dia, esse perigo de trocarmos a pregação do evangelho e das boas novas pelo celular ou pela apostasia, por ficar no sofá, pode levar você a perder a sua vida eterna. Muito bem. Nós estamos encaminhando aqui para o final, né, da lição e eu vou passar a palavra aqui para o Paulo, né, para as considerações finais e na sequência para o Caio. E assim nós vamos encerrar a recapitulação da lição de número 2. Paulo? Aqui na parte de quinta-feira, Alan, vem falando que o legado de Deus, né, o legado de amor, é o próprio legado que Cristo deixou. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, tudo que ele realizou, tudo que ele fez foi em demonstração de amor. E esse legado que ele transmite para nós, que ele deixou para nós como cristãos, é que nós também nos amemos uns aos outros, né? Como que as pessoas reconheciam os cristãos naquela época? Eles diziam, olha como que eles se amam. E isso era demonstrado através da prova viva ali, o cuidado, né? Mostrando aqui, teve essas duas pandemias, que um exemplo, nós que passamos pela pandemia do Covid, onde você não podia nem se aproximar das pessoas, porque se você se aproximasse, você poderia contrair aquela doença e morrer também. Eles, naquela época, eles se aproximavam, eles cuidavam, não deixaram as pessoas ao bel prazer, assim, sem assistência. Arriscaram suas próprias vidas ali, arriscando ser contaminados por aquelas doenças, mas eles cuidaram e muitas pessoas foram assim salvas, né? Curadas e reconheceram assim em si. Poxa vida, né? Realmente os cristãos são diferentes. Por quê? Porque eles colocaram as suas próprias vidas à disposição para salvar pessoas através ali arriscando as suas próprias vidas ali na doença, mas salvando outras pessoas que, se não tivessem sido assistidas, teriam morrido muito mais, né? E esse legado é o legado que Cristo havia deixado, o legado do amor, o cuidado com o próximo. E esse é o que Deus continua pedindo para nós hoje. Hoje o legado que nós podemos demonstrar em amor é o quê? É o que o Caio falou. É nós colocarmos à disposição para avisarmos as pessoas de que esse mundo terá o seu fim logo, breve, e que as pessoas devem se voltar, devem se converter, devem viver uma vida diferente, não uma vida de busca das coisas desse mundo, mas uma vida de busca das coisas do céu. Porque Jesus, ele veio e o desejo dele é que nós sejamos salvos. E a única maneira é nos entregarmos a ele e viver uma vida de agrado a ele. Obrigado, Paulo. Caio, suas considerações? Nesse contexto que nós falamos de morte, de perseguição, a gente tem que ter muita esperança, né? Porque esses inocentes que morreram comprovaram de que eles estavam certos, porque senão o inimigo não teria tanto trabalho para tentar destruí-los, né? A irmã White diz nesse livro, Grande Conflito, que o Senhor pede que todos os nossos recursos que Ele nos emprestou, que Ele nos confiou, esses recursos sejam uma mão auxiliadora para Ele. Olha que privilégio que Deus nos dá. Ele podia resolver tudo com o seu poder, mas Ele nos chama a ajudá-lo, a auxiliá-lo, né? Então o nosso dinheiro, nossos bens, a nossa capacidade intelectual tem que ser emprestada para o Senhor, para transmitir essas mensagens de boas novas. Eu não quero fazer propaganda, mas esse livro que contextualiza, que embasa toda essa lição do trimestre, chamado Grande Conflito, ele foi escrito por uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo. Assim como aquelas pessoas que outrora foram iluminados pelo Espírito Santo e que hoje nós somos também, ela foi contemporânea de Einstein, ela foi contemporânea de Santos Dumont, de Freud, ela foi contemporânea de Van Gogh. Essas pessoas foram capacitadas pelo Espírito Santo para viver nessa época e para transmitir para nós conhecimento, para transmitir para nós, sobretudo, esperança, para transmitir para nós que nós também somos capacitados pelo Espírito Santo para que nós sejamos preservados nos eventos finais dessa terra. Obrigado, Caio. Eu estou aqui com a Bíblia aberta para finalizar. Muito do que nós falamos hoje está baseado em Mateus capítulo 24.
E nós vemos aqui as palavras de Cristo falando sobre a destruição de Jerusalém, do templo e também os eventos finais da história desse mundo. Aqui Cristo ele fala que o ódio se multiplicaria e que também o amor de quase todos se esfriaria. Mas nós vimos que a igreja de Deus, quando ela aceitou o sacrifício de Cristo e recebeu o poder do Espírito Santo, foi uma igreja que amou, uma igreja que se doou. Tá? E nós sabemos que isso irá se repetir. Tá? Então, nós temos também, através das mensagens de Ellen White, né, uma clareza ainda, alguns detalhes que nos dizem que quando a piedade se manifestar no povo de Deus, ele retornará, porque o seu caráter está sendo vindicado e nós estamos no momento de preparação. Sair da zona de conforto, desperdiçar tempo, o que for, porque o momento é solene. A perseguição ela ainda não aconteceu porque nós estamos aculturados com esse mundo. Mas quando nós nos colocarmos nas mãos do Senhor e o Evangelho for pregado com poder, nós teremos o quê? O retorno da perseguição. Nós teremos as ameaças e prisões. Alguns morrerão, mas aqueles que estiverem nas mãos do Senhor entenderão que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que você possa entregar a sua vida ao Senhor. Que você possa entender que pouco tempo nos resta e o momento agora é de decisão. Eu quero encerrar aqui lendo João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a você, a sua família, que você também possa contribuir na missão, dando um like e compartilhando esse vídeo com as pessoas próximas a você, os grupos que você participa, e assim todos possam conhecer um pouco mais da palavra do Senhor e entender que aquele que há de vir, virá. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima lição. Abraço. Um abraço.